Você sabe, há promessas de um futuro glorioso para aqueles que perseverarem até o fim. Vamos mergulhar nessas promessas e nesse futuro para melhor entendimento e encontrar o sentido, a razão para desejarmos alcançar essas promessas e fazer parte desse futuro. Apocalipse 5, 9 ao 10. E cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Hebreus 10, 35 ao 36. Não rejeiteis a vossa perseverança, pois nela há grandiosa recompensa. Em verdade vos afirmo que necessitais de perseverar, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que Ele prometeu. Então, aqui está dizendo que todos nós que buscarmos fazer a vontade de Deus e santificar a nossa vida e aceitarmos o resgate de Jesus na nossa vida, nós seremos os governadores das nações. Seremos mestres, aqueles que ensinarão as nações no reino milenar. Você quer fazer parte dos santos do Altíssimo, que irá possuir os reinos de debaixo de todos os céus? Então, para isso, você precisa aceitar, entender e aprender sobre os planos maravilhosos da redenção que Deus providenciou e falou antes de tudo pela boca dos seus profetas. E que plano é esse? Ora, é o plano de salvação através de Jesus, esse plano incrível de resgate. Está bem claro que os que forem resgatados, comprados de todas as tribos, povos, línguas e nações, a Igreja bendita, os que guardam os mandamentos e têm o testemunho de Jesus, esses serão os próximos governadores da terra. Essa é a promessa da Bíblia. Governaremos com Jesus. Há mais outra promessa maravilhosa que a palavra de Deus fala para nós. Essa promessa está em Daniel 7, 26 ao 27. Mas o tribunal o julgará, e o seu poder será tirado e totalmente destruído para sempre. Então, a soberania, o poder e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. O reino deles será um reino eterno e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. E o que é que está debaixo de todo o céu? Os reinos da terra que estão debaixo de todos os céus serão dados aos povos do Altíssimo, e todos os domínios, as nações, obedecerão aos santos do Altíssimo. O Rei está voltando. Essa é a alegria e a esperança de todos os santos. Apocalipse 24. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram decapitados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem,
e não receberam o sinal em sua testa, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Qual será o papel desse reino messiânico? O apóstolo Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, ele vai falar do papel desse reino. Vai falar do reinado de Jesus, neste reino de regeneração, que é chamado também de reino de restauração. E o próprio Senhor Jesus vai falar desse reino. Olha que bênção esplendorosa. Este resumo a respeito do reino de restauração, que é o período de 1000 anos literais. Reino este que será dado ao Senhor Jesus e aos santos do Altíssimo. A sua vinda será para restaurar todas as coisas, subjugar todos os inimigos de Deus, até derrotar o último inimigo, que é a morte. Vamos ver então este resumo desse milênio e desse governo. Está em 1 Coríntios 15, 24 ao 28. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe sujeitou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. E este é o resumo incrível sobre o reino milenar e a ressurreição. Deus, o Pai, não está sujeito ao Filho, mas o Filho, Jesus, está sujeito ao Pai. Então, aqui está mostrando qual o objetivo do reino, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés, até o último inimigo, que é a morte. Vai haver esse período de 1000 anos em que seremos governantes, sacerdotes e reis. Será um tempo para a grande restauração dos povos, regeneração da terra e destruição dos inimigos de Deus. A nossa doutrina é apostólica. Os apóstolos ensinaram essa esperança de um reino vindouro, que será estabelecido na terra pelo próprio Senhor Jesus, na sua vinda no seu reino. A crença de que haverá 7 anos no céu, ou 1000 anos, ou a eternidade lá no céu, é uma fantasia, não tem base bíblica. Tudo que a Bíblia fala é de um reino sobre a terra. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Os céus são os céus do Senhor. A terra deu ele aos filhos dos homens. Salmos 37, 29. Os justos herdarão a terra e para sempre nela habitarão. Provérbios 2, 21. Porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Salmos 37, 9. Pois os malfeitores serão exterminados, mas os que depositam sua esperança no Senhor herdarão a terra. Então, quem vai permanecer na terra são os justos, os que fazem a vontade de nosso Pai. Vão brilhar, vão refulgir
como as estrelas, para sempre e eternamente no reino do Pai. É isso que a palavra de Deus nos diz. O milênio é um período necessário. Inclusive, Jesus fala aos seus apóstolos que eles vão reinar sobre as 12 tribos restauradas da casa de Israel. A igreja será ressuscitada, os que dormem em Cristo na sua vinda, e os que estiverem vivos serão transformados num abrir e fechar de olhos, e serão revestidos de imortalidade, porque somos mortais e precisamos desse revestimento. E nós vamos ser reis e sacerdotes e reinaremos sobre a terra, como lemos no Apocalipse 5, 9 e 10. Então, é necessário esse período de restauração. É necessário esse período para subjugar todos os inimigos debaixo dos pés do Messias. Vamos ver mais uma passagem que fala sobre esse período de restauração. Mateus 19, 27 ao 28. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que recompensa, pois, teremos nós? Ao que lhe disse Jesus: Em verdade vos digo a vós que me seguistes, que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, sentar-vos-eis também vós sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. O trono de sua glória é o trono de Davi. Na volta de Jesus haverá restauração das tribos perdidas. Pedro fez uma pergunta: Deixei tudo para te seguir. O que vou receber? Jesus diz que quando na regeneração. E onde precisa ser regenerado? Restaurado. É aqui na terra que precisa voltar às condições paradisíacas. Os anjos caídos serão presos no abismo. Vai vir um anjo com uma cadeia para prender Satanás e seus anjos. Apocalipse 20, 1 ao 3. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois é necessário que seja solto por um pouco de tempo. Então, o motivo da prisão de Satanás no abismo é para não mais enganar as nações que irão restar na terra. Não vimos lá em Daniel 7:26 que os reinos debaixo de todo o céu serão dados aos povos do Santo do Altíssimo? Todos os domínios e nações os servirão. Em Mateus, Jesus vai falar que vai reunir as nações, vai julgar as nações, vai haver uma seleção. Mateus 25, 31 ao 32. Quando o Filho do Homem vier na sua glória e todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os bodes das ovelhas. Jesus está falando que vai reunir as nações. Onde vai reunir as nações? Ora, na terra. No céu não tem pessoas das nações, e também não tem bodes. O que seria esse trono da sua glória? Vamos ver que é o trono de Davi,
lá em Jerusalém, trono terrestre. Todas as nações serão reunidas diante do Messias, do Filho do Homem. Isso não pode ser no céu, mas aqui na terra. Ele vai fazer uma seleção e separar os bodes das ovelhas. Ele reinará sobre a terra, não no céu. No céu, Deus é quem reina. Vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino. Qual reino está preparado desde a fundação do mundo? Não é o Éden? Pois foi o Éden que se perdeu, que por causa do pecado do homem se perdeu. Aqueles do restante das nações serão consideradas ovelhas e que possuirão esse reino, que vai haver um reino de paz e justiça sobre a terra. Aquele dia o justo florescerá. Agora a igreja estará num corpo glorificado, reinando sobre a terra. Se Jesus está prometendo que quando ele voltar, ele vai se assentar no trono de Davi, que é o trono prometido para ele, e que os apóstolos vão reinar sobre as 12 tribos de Israel. Não tem tribo de Israel no céu. Jesus separa os bodes das ovelhas. Não tem bode ou desobediente no céu, porque bode são os injustos, os maus, os desobedientes. Então, separar os bodes das ovelhas é separar os maus dos bons. A igreja estará em um corpo glorificado, incorruptível, porque isso que é corruptível, diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, será revestido de incorruptibilidade. Isso que é mortal será revestido de imortalidade, porque somos naturalmente mortais. Por isso, amados, precisamos aceitar o plano de redenção para alcançarmos a primeira ressurreição para a vida eterna, para sermos revestidos da imortalidade. Assim como Jesus era mortal ao vencer na cruz. Ao morrer na cruz, ele ficou 3 dias e 3 noites morto, inconsciente no pó da terra, porque ele era homem, e após o 3º dia, ele ressuscitou e foi revestido de imortalidade por Deus o Pai. Foi Deus o Pai quem o ressuscitou dentre os mortos. A nossa doutrina é a doutrina da ressurreição. E a ressurreição é a maior prova de que não existe a imortalidade da alma. Não sei como cristãos que leem a Bíblia possam crer, possam aceitar a imortalidade da alma. Sim, porque muitos creem que ao morrer a pessoa vai imediatamente para o céu ou para o inferno. Há uma tremenda confusão no meio cristão e muitos esqueceram que haverá o julgamento do trono branco, que haverá o juízo final, haverá a ressurreição, a primeira ressurreição, a dos santos, e a segunda ressurreição, a do julgamento do trono branco. O que é arrebatamento? Arrebatamento é o encontro da igreja com Jesus nos ares. Jesus virá sobre a parte mais alta do céu e a igreja de todas as partes vão se encontrar com Jesus nos ares, sobre Israel, no Monte das Oliveiras, conforme Zacarias 14, 4-5. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente,
e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte e a outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo, ó Senhor. Então Jesus desce sobre o Monte das Oliveiras, juntamente com toda a igreja, inaugura as bodas do Cordeiro e o reino milenar. Mas nisso já ocorreu o Armagedon, já houve o resgate dos escolhidos e reunidos com Jesus. Então, o arrebatamento é uma reunião, um encontro da igreja com Jesus, a igreja triunfante, militante, e também da igreja que estava dormente e foi ressuscitada com Jesus nos ares. Quando Yahvé ordenar que seu Filho Jesus venha sobre a terra, ele virá sobre a parte mais alta do céu, porque diz que todo olho o verá, de noite e de dia, de todos os lugares vão ver o sinal do Filho do Homem. Todo olho o verá. Todo olho verá o sinal da sua volta. E é isso que a palavra de Deus ensina, e essa é a realidade. E os salvos serão recolhidos dos 4 cantos da terra, dos 4 ventos da terra, num rígido clamor de trombetas, e eles serão reunidos em Cristo Jesus para inaugurar o reino de 1000 anos de paz e de restauração. Nesse período de restauração, vai haver a festa das cabanas. Durante o milênio, as nações subirão de ano em ano para adorar o Senhor, adorar Yahvé, o Senhor dos exércitos, e celebrarem a festa das cabanas. As nações que estiverem sob o governo de Cristo e que não vier para celebrar a festa das cabanas, não virá chuva sobre ela. E a nova Jerusalém não descerá até que termine o milênio, até que tenha o julgamento do trono branco, até que Satanás e seus anjos sejam destruídos, até quando o último inimigo, que é a morte, for vencido. Aí é que haverá novo céu e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram e o mar já não existe. Este mar que já não existe, em profecia quer dizer povos, e pode ser que não mais vai existir os povos bravios, o povo rebelde. E só aí que a voz do céu que diz: eis aqui o tabernáculo de Deus, a nova Jerusalém, virá como uma esposa ataviada, ornada, enfeitada para o seu marido aqui na terra, igual a um casamento, o noivo no altar esperando a noiva, que está vindo do céu para o altar que vai ser a igreja. Jesus está aqui esperando a nova Jerusalém descer dos céus, vazia, com o Pai e os anjos. E aí vós dizeis: eis aqui o tabernáculo de Deus, pois com os homens habitará. O verbo está no futuro. Só depois dos 1000 anos, do julgamento do trono branco, a destruição da morte, que é o último inimigo a ser vencido, a nova Jerusalém vem com o Pai. E aí Jesus entrega o reino a Deus, o Pai. Deus é tudo em todos, como lemos em 1 Coríntios 15, 28. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também
o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Promessa por promessa sendo cumprida. Que coisa maravilhosa! E esta é a perfeita harmonia da palavra de Deus. E a promessa que estamos aguardando acontecer é a segunda vinda de Jesus. Ele vem, é necessário que ele reine para a restauração de todas as coisas. Isso foi prometido a Jesus. Ele vai reinar sobre o trono de Davi, sobre a casa de Jacó. Seu reino não terá fim. Esta foi a promessa quando Jesus foi originado no ventre de Maria. O anjo Gabriel falou exatamente assim: ele vai ser gerado pelo poder do Espírito Santo, por isso será filho de Deus. Ele será grande, será chamado Filho de Deus, e Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, descendência na carne. Essa é a promessa que está em Lucas 1:32. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo e língua e povo e nação. Como podem ver, e está claro, não precisamos saber hebraico para a salvação. Deus providenciou a salvação em todas as línguas e vários dialetos. Para isso a Bíblia foi traduzida. Então, voltando ao milênio, a igreja, como já disse, estará no corpo glorificado, incorruptível. Não mais morrerão. Mas o restante das nações, estes estarão ainda no corpo mortal. Durante o milênio, a morte continua existindo. Se alguém tentar se rebelar contra Deus e aprontar, este morrerá. Por quê? Porque neste período de regeneração, a terra se encherá do conhecimento de Deus como as águas cobrem o mar. Ninguém terá razão ou desculpa para pecar, porque o diabo, Satanás, que tentava as nações e faziam as nações pecarem, estará preso, e por isso não será mais perdoado os pecados de quem pecar neste tempo. E as pessoas que restaram das nações e adentraram o milênio, procriará e povoará a terra novamente. Mas a igreja, os santos do Altíssimo, não mais se casarão, serão como os anjos que não casam e não se dão em casamento. Porque a igreja estará num estado mais elevado, como os anjos. Aqui tem mais uma profecia que fala a respeito do nosso futuro. Isaías 2:1-5. Palavra que viu Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele julgará entre as nações, e repreenderá a muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões, e suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor.
E esta é uma profecia para os últimos dias. O povo receberá instruções, o caminho de Yahvé será ensinado. Jesus vai estar diretamente passando o ensino, delegando os conhecimentos, estatutos e leis. Toda a justiça será ensinada. Então, Jesus é o Messias, o ungido. Ele é o representante de Deus. Julgará entre as nações, separará os bodes das ovelhas. Vai estar fazendo a seleção, fazendo a justiça. Vai repreender muitos povos, e estes converterão as suas armas em relhas de arado e suas lanças em foices. Uma nação não se levantará contra outra nação. Não aprenderão mais a guerra. Tudo que foi usado para a guerra será convertido em ferramentas de agricultura. Deus deu autoridade e poder a Jesus quando ele voltar para iniciar seu reino com vara de ferro sobre as nações. Vamos ver essa autoridade então em Salmos 2:9. Tu os esmigalharás com vara de ferro. Tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. E a nós também nos será delegado autoridade por Jesus para reinarmos também com vara de ferro. Nós, os que fizermos parte da primeira ressurreição. Olha só a promessa que Jesus faz aqui em Apocalipse 2, 25 ao 27. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai. Então Deus deu essa autoridade a Jesus, lá em Salmos 2, versos 9 e Apocalipse 2, versos 25. E agora, por último, um vislumbre do futuro dos vencedores que está em Isaías 65, a partir do versos 17. O profeta Isaías vai mostrar o futuro das nações num vislumbre maravilhoso que está no capítulo 65, a partir do verso 17. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém uma alegria, e para o seu povo gozo. E exultarei em Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Não haverá mais nela crianças de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias. Porque quem morrer aos 100 anos será jovem. E edificarão casas e as habitarão, e plantarão vinhas e comerão seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos. Não trabalharão mais em vão, nem terão filhos para a perturbação, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus descendentes estarão com eles. E será que antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como o boi, e pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Eis que venho sem demora,
Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Este aviso existe porque podemos perder a nossa salvação. Não te desvie, seja forte e tenha coragem. Mantenha sua fé. Lembre das promessas, persiga sua vitória.